Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo. E hoje é mais um vídeo de shaders que com certeza vai pegar no seu celular aí, beleza? Dessa vez aqui eu trago shaders para o Zalif Launcher, somente para ele, né? Porque tem pessoas aí com dificuldade de shaders e tudo mais. E, né, eu vou trazer alguns shaders bem legaisinhos aqui, né? Alguns vão ser leves, alguns vão ser pesados, beleza? Mas tem muito shader aqui. Então vai logo deixando o seu like e se inscreve no canal. Bom, mas enfim, vamos para a lista. Bom rapaziada, o primeiro shader aqui é o Builders QL Shaders, beleza? Ele, como vocês podem ver, é um shader muito bonito, né? Olha só as nuvens. As nuvens é bem realista, rapaziada. Olha só isso. E também, esse shader, olha, tá no pôr do sol, né? Na verdade. E olha isso aqui, meus companheiros. Isso aqui é muito bonito. O que é isso? Ah, e agora esse shader, nem me fale, tá? Isso aqui é muito bonito. Olha só isso, rapaziada. É sério, isso aqui é muito bonito mesmo. E tá à noite agora, né? Vou aproveitar e mostrar a iluminação dele. A iluminação dele é essa aqui, beleza? É desse jeito aqui a iluminação dele. Não tem boom, mas é legal, né, rapaziada? É legal e como vocês podem ver, é um shader leve. Tá pegando 67 FPS ali no máximo. Lembrando, rapaziada, que eu tô usando um mod pack feito por mim mesmo, chamado Optimization, beleza? E esse modpack é mais focado na otimização. Eu ainda estou fazendo ele, tô ajustando ele ainda, mas também vai ser bem legal. Também vou estar disponibilizando ele também quando estiver pronto. E olha essa água, rapaziada, é muito cristalina. Isso aqui é muito bonito. Sério, olha isso aqui, rapaziada. Olha debaixo d'água ali, ó. E sim, eu troquei de skin, né? Agora eu tô com essa skin aqui que é muito mais a minha cara. E olha isso, rapaziada. Isso aqui é muito bonito. E lembrando que isso aqui roda... Pode rodar em alguns celulares, pode não rodar, beleza? Depende. Se ele for compatível com esse shader, né? Ele pode rodar aí, mas se não for compatível, infelizmente, meu companheiro, não vai rodar, beleza? Mas esse shader, ele é muito leve. No meu aqui rodou. Então, tem garantia aí de que pode rodar no seu também, beleza? E agora vamos para o próximo shader, porque o próximo shader é muito bom também. Bom, rapaziada, o próximo shader aqui, provavelmente vocês já conhecem, né? É o bom e velho Chocapic 13v6 Lite, No Shaders Version, beleza? Esse shader, ele é muito realista, rapaziada, e também é muito otimizado. Olha o FPS ali, ó, vendo? Pega 80 FPS, que é isso, rapaz? Esse shader, ele é um dos meus favoritos, mas como vocês podem ver, tá sem sombras, né? Por que tá sem sombras? Porque eu instalei a versão dele sem sombras. E esse shader, ele é muito realista. Como vocês podem ver, tem uma água muito boa, né? Muito realista. Como vocês podem ver, a questão dos reflexos. Olha isso aqui, rapaziada. É sério, isso aqui fica bonito demais. Beleza? E aqui não tem nenhuma nuvem, porque aqui é a versão light, mas a versão medium já tem algumas nuvenzinhas, né? E para pegar as versões vocês têm que ir no Google, beleza? Tem alguns sites que tem essa versão aqui, né? Que tem a versão light, a versão medium, a versão low, a versão extreme e tudo mais, etc, né? E olha isso aqui, rapaziada. Isso aqui é muito bonito. E esse shader, rapaziada, ele não pesa, beleza? Ele não pesa. Não pesa de jeito nenhum. E também ele tem uns raios de sol, mas pelo visto não tá aparecendo aqui. Deixa eu tentar encontrar aqui uma. Ah, tá ali, ó. Achei. Não tem raios de sol, foi o que eu pensei. Tem alguns erros gráficos, porque essa aqui é a versão sem sombras e talvez não seja tão compatível assim, né?
E aqui, rapaziada, a tocha ilumina muito pouco, beleza? Então, vocês vão precisar de muita tocha aí. Mas nada que atrapalhe, só por desencargo de consciência mesmo. Vendo, ó, ilumina muito pouco. Quase não dá pra ver a escuridão, né? Lá na escuridão. A escuridão desse shader é muito cuidado, rapaziada. Mas esse shader, ele é muito bom, beleza? Mas esse shader é muito bom. Mas agora, enfim, vamos para o próximo shader, porque o próximo shader também é bem legal. Bom, rapaziada, shader da vez, Makeup Ultra Fast, beleza? Esse shader, ele roda em qualquer celular, rapaziada. É sério. Em qualquer celular mesmo. E ele é um shader muito leve. Como vocês podem ver, ó, a água dele é bem realista. Tem reflexos e tudo mais. Bem legal, né? E também tem várias opções que vocês podem estar alterando nele, beleza? Então não é só isso aqui não, meu companheiro. Você pode estar dando uma geralzinha nele aí. Se quiser deixar ele mais leve, mais pesado, né? Mais realista. Esse shader, ele é leve até mesmo na versão Extreme, rapaziada. É sério, eu tava jogando ele na versão aqui Extreme e rodou com 35 FPS. Ou seja, ele é muito leve. A versão Extreme... Tem um villager ali? Ah, é mesmo, é porque tem uma vila bem ali, né? E não, eu não tô usando mod de terror, até porque isso aqui não é mod de terror. Esse vídeo de hoje é somente de shaders. Bom, mas, enfim, vamos pra uma caverna? Ver como é que é a iluminação dele. Isso já tá boa. A iluminação dele é essa aqui, rapaziada. Não tem muito segredo. Muitas pessoas já viram isso. E é sério. Esse shader roda sem problema nenhum, beleza? E como vocês podem ver, tem nuvens muito bonitas, né? Eu tô usando 60% de resolução. Uma resolução bem alta aí, né? Não é à toa que tem menos quadriculados, né? Menos pixels. Porque quase não dá pra ver aqui, né? Algumas coisas de resolução. Não significa que a resolução tá baixa e tudo mais. Mas não dá pra ver porque tô usando 60% de resolução. Bom, mas enfim. Vamos para o próximo shader, porque o próximo shader também é bem legal. Também, rapaziada, o próximo shader, ele não pode rodar em alguns celulares, beleza? Mas, é teoria minha, beleza? E também eu já tive experiências com isso. Quando eu tava começando a jogar esse launcher, né? Eu tive alguns problemas com esse shader, com o BSL Shaders. Eu não tinha um celular tão forte quanto eu tenho agora. E se você tiver Moto One Action aí, já pode rodar, beleza? Ou que tenha o mesmo processador que o Moto One Action, né? Pode rodar tranquilo, com 30 FPS no máximo, só que com a resolução meio batatinha, né? Se é que vocês me entendem. Bom, mas enfim, vamos para o próximo shader, porque o próximo shader é muito bom também. Bom, rapaziada, o próximo shader aqui é o BSL Shaders. E como eu falei, rapaziada, ele não pode estar rodando em certos celulares, beleza? Mas se você tiver um processador Snapdragon 710, já pode estar rodando, beleza? Ele é um shader bem pesadinho para certos celulares. E como eu disse, rapaziada, já tive experiência com isso, então sei como é que é. Bom, mas como vocês podem ver, esse shader ele é bem realista, né? Olha só isso. Que é isso? Eu tô jogando com alguns mods. Mod de otimização e tudo mais. E olha esses reflexos, rapaziada. Olha aquilo ali, meu irmão. Aquilo ali é muito realista. Isso aqui, ó, bem realista também. O sol aqui. Esse shader tem tudo de bom, rapaziada. Bom, esse shader, os requisitos para ele é no mínimo 4 GB de RAM e Snapdragon 710, beleza? Você vai estar rodando ele aí no máximo com uns 60 FPS, com a resolução em 30%, beleza? Se a resolução do seu celular for alta, vai ser uma resolução aceitável. Mas se o seu celular tiver uma resolução de 720p, pode esquecer, tá?
vai ficar bem borrado. É sério, fica muito borrado, rapaziada. Mas é só tirar o anti-serrilhamento que resolve, beleza? Eu tô usando o anti-serrilhamento, né, que é o FXAA. E aqui, como vocês podem ver, não tem quase nenhum borro, né? Nem tem nada borrado aqui. E a iluminação desse shader é bem legal, gostei bastante. Esse shader é o shader que eu mais uso nos vídeos. Se vocês parar para prestar atenção, né? Eu uso mais esse shader do que o Silur's Vibrant, beleza? Porque esse shader, ele é o meu shader favorito. Tem um zumbi pegando fogo aqui, rapaz. Bom, mas enfim, esse shader, ele é bem realista. Como vocês podem ver, olha as nuvens desse shader, rapaziada. É sério, olha aquilo ali. Aquilo ali é muito realista, rapaziada. É sério, não tem como não falar que esse shader não é realista. É sério. Não tem como. Esse shader, ele é realista sim. Se você estiver me contrariando, você está errado, beleza? Porque esse shader, ele é muito realista. É sério. E também, ele é um pouquinho pesadinho. Mas confia, rapaziada. É só vocês terem um Snapdragon 710 e 4 GB de RAM que já pode estar rodando aí no seu celular. Eu já tive experiência com isso. Então pode confiar, companheiro. Então vamos para o próximo shader, porque o próximo shader é o último shader dessa lista. Inclusive é um shader muito mais pesado que o BSL. É sério, eu não tô brincando. Vambora. Bom, rapaziada, o próximo shader aqui, o último shader dessa lista. E não saia não, tá? Vai ter mais um shader ótimo para você aí, que no caso é um shader bônus. E esse shader, rapaziada, o nome é Stasa Super Shaders, beleza? Como vocês podem ver, é bem realista. E também ele é pesado, rapaziada. Não se engane. Olha, beleza? Olha só isso aqui. É sério. Olha a água desse shader. É muito realista. Que é isso? E olha isso, rapaziada. Isso aqui é muito bonito, né não? Isso aqui é muito bonito, rapaziada. E isso aqui tá rodando no celular, tá? Mas como eu disse, rapaziada, esse shader, ele não é compatível com certos celulares. Se o seu celular for um celular um pouquinho fraco, ele não vai rodar, infelizmente, beleza? Eu já tive experiência com isso, né, como eu falei, mas é sério, rapaziada, ele não vai rodar, beleza? Esse shader, como vocês podem ver, tem raios de sol bem bonitos e também tem sombras, né? Sombras bem bonitinhas, como vocês podem ver, bem renderizadas, né? Olha só, isso aqui é muito realista. O reflexo, nem me fale, olha isso aqui parece vida real. Bom, mas enfim, esse shader, rapaziada, os requisitos para você rodar ele é no mínimo ter 6 GB de RAM e um Snapdragon 720G, beleza? E se você não tiver isso, infelizmente não vai estar rodando, meu companheiro. Beleza? E como vocês podem ver, a água desse shader é muito realista. Olha isso aqui. Os reflexos também é legal. E olha debaixo d'água, rapaziada. Debaixo d'água é meio fosco. Dá pra ver quase nada. Tem muita neblina. Mas é legal também, bonitinho. E esse shader, rapaziada, é um shader um pouquinho pesado. Na verdade, muito pesado para certos celulares, beleza? Mas se você tiver aí um celular potente, que é capaz de rodar até mesmo o BSL, ele vai estar rodando tranquilo no seu celular, beleza? E lembrando, esse shader, ele é muito realista. Como vocês podem ver, ó, até mesmo o boné que eu tô usando, porque agora eu tenho um bonezinho, vendo? E o boné, ó, fica muito bem legal ali na sombra, né? Significa que tá renderizando bem, beleza? E agora vamos para o shader bônus, porque o shader bônus, ele é leve e realista ao mesmo tempo. Ih, rapaz, olha a vila lá. Eita. Bom, mas enfim, vambora. Bom, rapaziada, o shader bônus é o bom e velho Silur's Vibrant, beleza?
Esse shader, eu não tenho garantia se ele vai rodar no seu celular, mas se tiver 4 GB de RAM e o Snapdragon 710, pode estar rodando aí, tá? No mínimo com uns 20, 30 FPS. E aqui, rapaziada, ele tá pegando 35 FPS. Na verdade, com a resolução meio batatinha, né? Tipo 30%, 40%, né? E eu tô usando 35%, que é uma resolução muito alta, pra falar a verdade, né? Pra parar para pensar também. E eu gravo, rapaziada, em 720p, então fica um pouquinho fica um pouquinho borrada as minhas gravações, mas nada que possa impedir de vocês ver os shaders, beleza? E olha isso aqui, rapaziada. As sombras dele é bem legalzinha também. Tem umas nuvens muito bonitas. Olha aquilo ali. É sério. É cada shader bonito nessa lista, rapaziada, que parece de outro mundo, né? Isso aqui roda no celular, beleza? Um porquinho. O Miras. Falando em Miras, cadê o Miras e o seu mini Miras que não apareceram nesse meu vídeo, rapaz? Cadê ele, rapaziada? Cadê eles? Cadê o Miras e o seu mini Miras? Só tem um Miras normal aqui, né? E como vocês podem ver, o shader tem uma água muito bonita. Olha esses reflexos, rapaziada. É sério, isso aqui parece a vida real praticamente. Olha aquilo ali, meu irmão. Aquilo ali é muito bonito. E também bem pesadinho, rapaziada. Para certos celulares, beleza? O meu aqui não é tão pesado porque... não é tão pesado assim, né? Bom, esse shader tem até mesmo coisa do sol, né? O reflexo do sol. Também tem raios de sol. É sério, o villager tá preso, rapaziada. Bom, mas continuando aqui. Como vocês podem ver, quando a gente olha para baixo, os reflexos saem. Que isso tem em qualquer shader, beleza, rapaziada? Isso tem em qualquer shader porque a gente não tá olhando para água, né? A gente tá olhando para água, mas a gente tá olhando baixo demais para os reflexos aparecerem. Isso aqui é pré-renderizado, beleza? E por isso que é desse jeito, eles são pré-renderizados. Ou seja, se eles estiver fora da nossa vista, eles não vão ser renderizados. Eles só são renderizados quando tá na nossa vista. E isso é uma coisa bem interessante, né? Todo shader é desse jeito, rapaziada. É sério. Todo shader é desse jeito. E olha debaixo d'água, isso aqui é absolute cinema, meu parceiro. E olha esses reflexos aqui. Isso aqui é muito bonito, é sério. Bom, a iluminação desse shader, bem realista também. Gostei muito. Como vocês podem ver, ó, bem realista, né? Tem um bloom na tocha, bem legal também. Esse shader, rapaziada, eu uso mais quando é mods de terror e essas coisas, beleza? Ah, e falando em mods de terror... Se você está procurando modpacks, mods de terror e shaders, é aqui mesmo que você vai encontrar, beleza, meu companheiro? Então vai logo deixando o seu like e se inscrevendo no canal aí, beleza? E... Ovelhinha. Continuando aqui, esse shader, ele é muito bonito. E também tem uma névoa bem legal também, né? Olha isso. Parece Silent Hill. Mas enfim... Espero que vocês tenham gostado dessa lista de shaders. Como eu disse, rapaziada, nem todo shader vai ser compatível com o seu celular, beleza? É meio coisado, né? Saber disso, mas tem que saber. E é isso, rapaziada. Essa foi a lista. E é isso. Fui.